o acidente. O copo d'água. Acidente de percurso. Pronto, Yara, desculpa. Nada. Então, eu gostaria de agradecer, claro, a oportunidade de estar aqui e de participar dessa homenagem ao nosso mestre e amigo Hilário, não é? E quando eu fui, enfim, quando me convidaram para participar, eu fiquei pensando o que eu poderia fazer. E o que eu me propus fazer, que eu vou tentar fazer aqui agora, isso decorre de uma confluência, uma certa confluência de interesses da minha parte com trabalhos que o Hilário já fez e que está fazendo, continua fazendo, né? E, no caso específico, eu me refiro a um trabalhinho que eu fiz há quase 20 anos atrás sobre a ocorrência do vocábulo soidade, suidade, na lírica galego-portuguesa. Não é? E nesse texto eu identificava como a primeira ocorrência datável, não é? Na lírica galego-portuguesa da palavra soidade, suidade, que é a antecedente do nosso moderno saudade, não é? Esse termo teria aparecido pela primeira vez, tanto quanto se possa afirmar em termos assim documentáveis e datáveis, num discordo de Nuniani Cerzio, da metade ou segunda metade do século XIII, não é? Em que esse verso que ele diz: "Pero das terras haverei soidade". E, agora, em 2017, como o Osmar mencionou, o Hilário publicou um belíssimo trabalho sobre a saudade, não é? Memória do Paraíso. E, nesse trabalho, ele ampliou muitíssimo o corpus, não é? Ele analisou muito mais do que, obviamente, eu tinha analisado naquele pequeno trabalho, e ele, de alguma forma, retoma em algum momento, esse discordo do Nuniani Cerzio, entre outros exemplos, não é? Então, a partir dessa nova perspectiva, essa nova dimensão muito mais ampla que o Hilário deu, eu voltei ao discordo do Nuniani Cerzio, agora já de uma outra perspectiva, de um interesse agora na questão da releitura do vocabulário da amizade e do amor na lírica galego-portuguesa. E sobre isso que eu vou falar aqui. Eu peço licença para ler, porque assim acho que eu controlo um pouco melhor o tempo, não é? Bom, então, desde a antiguidade clássica, o conceito de amizade foi objeto de atenção especial, expressa por meio de vários estudos de caráter filosófico, religioso ou mesmo legislativo, e pela presença de temas e vocabulário associados em textos literários e em documentos oficiais e privados. Ao longo desse trajeto, que se inicia na Grécia Antiga, passa pela República e pelo Império Romano e atravessa a Idade Média, período que aqui me interessa, o significado de amizade conheceu mudanças e adaptações, de acordo com as circunstâncias específicas do contexto social em que se situava. Bom, fazendo um resumo bastante drástico, só porque não temos aqui tempo para esmiuçar mais, nós podemos observar que o conceito desenvolvido pelas escolas gregas e helenísticas traz a marca da sua origem num ambiente de intensa e, às vezes,
exclusiva convivência social das comunidades dedicadas ao estudo da filosofia. Para Aristóteles, cuja análise da amizade terá fundamental influência em toda a futura discussão do assunto, ela distingue-se do amor por envolver necessariamente a reciprocidade entre ambos os participantes. Supõe ainda uma firme associação da amizade à virtude, atingindo a perfeição entre pessoas excepcionalmente virtuosas e sendo, por isso mesmo, muito rara. Vocês veem que o Aristóteles não faria o menor sucesso em Facebook, não é? Não teria nenhum seguidor. Não é? Por outro lado, a reflexão sobre a miquítia, desenvolvida principalmente por Cícero, transfere o seu entendimento e a sua principal realização para o contexto da vida política romana, para o Fórum e o Senado. Nesse sentido, a amizade, na forma mais alta que pode ocorrer entre os viri boni, encontra um limite intransponível nos valores que lhes são superiores, a fidelidade e os deveres para com a res publica. Portanto, muito diferente do que nós pensamos hoje em dia sobre a relação entre amizade e a res publica. Por sua vez, os primeiros autores cristãos que se interessaram pelo assunto, monges ou bispos, embora valendo-se da tradição clássica em que tinham sido formados, adaptaram-na à nova comunidade internacional cristã e aos valores religiosos que a fundamentam. No contexto medieval profano, por outro lado, é preciso considerar que a relação, assim denominada, reflete os vínculos estabelecidos entre a nobreza e a monarquia com os vassalos e com o povo em geral. Do mesmo modo, não só o conceito de amizade se redefine no interior de um determinado contexto cultural e intercultural, mas também a sua natureza ambígua, enquanto participante do mundo dos afetos, reage em relação a fenômenos que lhe são próximos, como o amor e a sexualidade, ou a instituições paralelas, como a família e o matrimônio. No que se refere à literatura, à medida que o seu significado se altera ao longo do tempo, também os vocábulos que expressam essa concepção adquirem sentidos e conotações que variam em função dos gêneros literários, dos ambientes evocados e do público a que se dirigem os textos considerados. No contexto ibérico em que floresceu a lírica profana galego-portuguesa, que nos ocupa aqui, séculos XII a XIV, é preciso destacar especialmente um texto legislativo, pelo relevo nele concedido à amizade e pelo fato de o seu autor ser nada menos que o rei sábio. Assim, estou falando das 7 partidas, não é? Assim, na partida 4ª, título 27 das 7 partidas, Afonso X elabora uma exposição detalhada sobre esse tipo de relação, fundamentando-se nas propostas aristotélicas e ciceronianas, mas adaptando-as a uma concepção própria, consentânea com as imposições políticas que lhe pareciam necessárias naquele momento. Na sua visão, há 2 tipos de amizade, a natural e a eletiva, sendo a primeira política e a segunda social. Pela amizade natural, que, de acordo com a ordem social medieva, deriva do nascimento, o homem encontra-se necessariamente numa situação de dependência e submissão não só familiar, em sentido amplo, mas também política e jurídica, com os respectivos direitos e deveres dela decorrentes. A amizade social, por sua vez, é fruto de uma escolha deliberada, que coloca os homens em relações de sociabilidade, submetidas, de qualquer forma, a regras inspiradas em formulações cristãs e clássicas. Afonso X opõe-se, dessa maneira, à assim chamada amizade ou fraternidade artificial, forma tradicional do direito consuetudinário ibérico, que reconhecia os benefícios e obrigações entre indivíduos unidos por um pacto ou juramento de amizade.
traços das reflexões afonsinas podem ser rastreados na poesia trovadoresca galego-portuguesa. No corpus lírico, objeto da nossa análise, fica evidente que o léxico normalmente utilizado para indicar a amizade, amigo, amigos, amiga, amigas, recobre dois campos distintos, embora parcialmente relacionados entre si pelo conceito de afeto. Por um lado, o que se refere às associações de caráter não erótico entre dois ou mais homens, ou entre duas ou mais mulheres, inexistindo, como era a norma, aliás, na cultura medieval, qualquer referência à amizade não erótica entre homens e mulheres. E, por outro, o que expressa a presença de relações amorosas entre o par formado por uma donzela e o seu namorado, chamado de amigo, mas não se encontra o termo aplicado à relação erótica entre dois homens ou duas mulheres. Um exame da ocorrência dos principais itens lexicais pode ajudar-nos a esboçar um quadro da sua distribuição, entendendo melhor o seu comportamento e as suas conotações. As formas utilizadas no plural, amigos e amigas, prestam-se facilmente a uma distribuição por gênero poético. Assim, amigas ocorre 66 vezes, todas elas em cantigas de amigo, com uma única exceção, a cantiga de amor de João Garcia de Guilhardi. Ao contrário, nas demais, o termo é substantivo na função de vocativo e designa as demais donzelas ligadas à jovem que fala por laços de companheirismo ou afeição. A presença do vocativo indica a existência de um público, assim constituído, a que se dirige a confissão amorosa da donzela e, portanto, de uma relação de confiança e expectativa de ajuda mútua, baseada na identidade grupal de pessoas do mesmo gênero, da mesma idade e, provavelmente, do mesmo extrato social. O substantivo plural amigos, por sua vez, ocorre 141 vezes, das quais 6 em cantigas de amigo e 17 em cantigas de escárnio e maldizer. A maior parte comparece, portanto, nas cantigas de amor, em geral com a função de vocativo, acompanhado ou não do pronome meus. Em alguns desses casos, a presença do vocábulo sozinho ou na expressão meus amigos parece corresponder a uma necessidade métrica, algo como um bordão, principalmente quando se trata da única ocorrência em todo o poema, como na cantiga de Martim Mocha, amigos, cuideu que nosso Senhor não quer no mundo jamentes parar. Mas o próprio fato de poder ser usado como bordão atesta a sua receptividade e compreensão pelo público a que se destinava, isto é, tratava-se de um termo de significado comum e estabilizado naquele ambiente social e naquele gênero literário. Os amigos constituem, então, a audiência a que o trovador dirige o seu desabafo amoroso. A sua inclusão como destinatários ou testemunhas de um discurso de confissão amorosa, num contexto em que a relação erótica era controlada pelas regras bastante rígidas do chamado amor cortês, implica a existência de um ambiente de confiança e lealdade entre pares, uma experiência compartilhada em grupo pequeno e fechado. No caso, tratando-se de poesia aristocrática e performática, o termo amigo só pode referir-se aos companheiros do trovador, frequentadores do mesmo ambiente cortesão. Trata-se, portanto, pelo menos idealmente, de um grupo de iguais, quanto ao gênero e à idade. E a questão da igualdade social, suponho que havia também igualdade social, fortalece-se se observarmos que a expressão encontra pouco favor entre os jograis e que, no outro extremo, tampouco ocorre nas cantigas de Afonso X, embora seja usada como vocativo por Dom Diniz. Vejamos agora o uso dos termos no singular.
amiga, amigo. Amiga, no singular, ocorre 279 vezes, sendo 2 vezes em cantigas de amor, 8 em cantigas de escárnio e maldizer, e as restantes em cantigas de amigo. Nestas, o sentido é idêntico ao que tem o plural no mesmo gênero, isto é, companheira, aquela a quem a jovem se dirige, porque sabe que lhe pode confiar o seu relato ou a sua queixa amorosa. Eu estou pulando os pedaços. Passemos agora ao termo amigo, substantivo masculino singular. O total de ocorrências é 913, 40 em cantigas de amor, incluindo pastorelas e cantigas dialogadas, e 25 em cantigas de escárnio e maldizer e tensões. Nas pastorelas aparece em citação de cantigas de amigo, e nas cantigas dialogadas, o trovador dirige-se à mulher como senhor, e esta, por sua vez, o trata de amigo. Nas demais cantigas de amor, o termo é utilizado no sentido normal de relação não erótica entre 2 homens, que esperam ajuda e conselho um do outro. E nas cantigas de escárnio e maldizer, o sentido geral é também esse, mas vale a pena chamar a atenção para um poema de Afonso X, onde aparece a expressão amigo jurado, como quem a seu amigo jurado, bebendo com ele, o foi matar, que é a única referência em todo o corpus lírico à amizade ou fraternidade artificial de que o monarca trata nas 7 partidas, como nós já falamos antes. As demais ocorrências, ou seja, 848, encontram-se em cantigas de amigo. Inserido num contexto lexical e temático claramente marcado, o termo adquire o sentido de aquele que participa de uma relação amorosa com a donzela que fala. A pergunta que surge imediatamente é: por que, nas cantigas de amor, o termo usado pelo homem para a mulher é senhor, enquanto nas cantigas de amigo, a mulher chama o seu amado de amigo? Em 3 ocasiões apenas, o termo senhor é usado pela mulher para se dirigir ao homem. Ai, meu amigo e meu senhor, de Pedro Gonçalves de Porto Carreiro, amigo e senhor numa cantiga dialogada, de Estevão Faião, e numa cantiga de Dom Diniz, e por aquesto vos mandei o senhor. O termo, com sentido de relação erótica, começara já a ser utilizado na lírica provençal, talvez como empréstimo do vocabulário feudal. Assim como o senhor tinha os seus companheiros e vassalos mais próximos, amicos, amix, a dama tinha o seu cortejador favorito, por um lado, submetido à sua vontade soberana, pelos pressupostos de idealização da fina amors, e, por outro, ligado a ela por amizade e afeição. Como já o dissera Aristóteles e o confirma Afonso X, a amizade distingue-se do amor por supor correspondência no afeto. Ora, no caso da cantiga de amor, graças à ideal distância social ou pessoal imposta pela convenção amorosa cortês entre o homem e a dama, ele não pode presumir a reciprocidade do seu amor. Por esse motivo, o tratamento para a mulher é senhor, correspondente ao provençal domna mi dons. Na cantiga feminina, contudo, há, em geral, o pressuposto da reciprocidade, pelo menos inicial, e, nesse caso, amigo conviria melhor do que senhor ou outro termo qualquer. Não é? O emprego de senhor para se dirigir ao homem por parte da mulher implicaria uma igualdade social e ou pessoal inaceitável dentro daqueles parâmetros. Pode-se dizer, portanto, que amigo, nesse contexto, se beneficia das conotações de reciprocidade e benevolência, mas também, recorde-se, da aura de liberdade erótica que a amiga já pressupunha, sem o correspondente valor pejorativo. Aliás, muito pelo contrário. Bom, esboçado esse quadro geral da distribuição do vocabulário da amizade e do amor na lírica galego-portuguesa, vamos examinar agora as relações que se estabelecem entre os 2 tipos de afeto neste corpus. Como se comportam eles
quando postos em contato? Existiria algum tipo de conflito ou, ao contrário, um acordo, uma aliança entre eles? Estariam submetidos a algum tipo de hierarquia? Já vimos que o termo amigos aparece frequentemente sozinho, indicando os companheiros do trovador, aqueles a quem confia a descrição do seu estado amoroso. Em alguns casos, porém, o contexto em que figura serve para evocar as qualidades que a tradição clássica e a sua releitura por Afonso X atribuem à amizade verdadeira, como, por exemplo, a exigência de auxílio mútuo por parte dos envolvidos nessa relação afetiva. Ela é expressa pelo rei sábio nas Siete Partidas, quando afirma que, além da lealdade e da contenção nas palavras, homem deve bien obrar por su amigo, assim como lo faria por si mesmo. Isto é, o amigo deve fazer pelo outro aquilo que faria por si mesmo, ou até mais do que faria por si mesmo. Uma cantiga de Pero Garcia Burgalês abre exatamente com a queixa de que os amigos não lhe prestam a ajuda que seria de esperar deles. Cuidava-me eu que amigos havia, muitos no mundo, mas mal pecado, não hei amigos, catã coitado, jaço morrendo, alguém se doeria de mim, que moiro e não ouso dizer, o de que moiro e quem me faz morrer, e os amigos em que me atrevia, de que me tenho em aul por ajudado, não lhe o dizem. Então, a primordial importância da amizade na vida humana é, aliás, enfatizada pelos trovadores, que também, nesse aspecto, subscrevem as reflexões dos que os precederam. Assim, Pero da Ponte desqualifica um rico homem que é pobre de amigos e, portanto, não pode ser considerado rico. Dum tal ricome, ou seu dizer, que este muito rico amassás, de quanto em grande riqueza jaz, mas isto não posso eu crer, mas creio-me aul, per boa fé. Quem dá amigos muito probe é, não pode muito rico ser. Ainda aqui a coincidência com a lição de Afonso X. Segundo dicho Aristóteles, nenhum homem que haja bondade em si não quer viver neste mundo sem amigos, maguer fosse abondado de todos os outros bienes que en él são. Enquanto os homens são mais honrados e mais poderosos e mais ricos, tanto mais han menester os amigos. No entanto, a partir do momento em que o chamado amor cortês, ou finamors, adquire protagonismo especial na cultura trovadoresca, tornando-se o mais alto sinal de aperfeiçoamento moral e social no contexto cortesão, a relação expressa entre a amizade com os pares e o amor da dama se desequilibra. O amor da dama se sobrepõe à amizade, como fica claro na continuação da cantiga do Burgalês, aquela mesma cantiga de que nós falamos antes, não é? E ele diz, mas aquesta é coisa muito desguisada, cá não sei eu quem tal poder houvesse, pois minha senhora visse, que lhe soubesse dizer qual coita, pois lá vi me há dada. Cá, pois que visse o seu bom parecer, haver-lhe-ia logo eu descaecer e dizer chante por si, se pudesse. Quer dizer, o amigo, em vez de ir lá falar com a dama e dizer que o Pero Garcia Burgalês estava apaixonado por ela, no momento em que a visse, iria esquecer o Pero Garcia e iria falar em seu próprio nome e declarar o seu amor por ela. Então, o amigo estaria esquecido. Ou seja, diante do poder de sedução da dama, os deveres ligados à verdadeira amizade entre companheiros, fidelidade e ajuda mútua, perdem importância e podem mesmo desaparecer.
A própria necessidade de confiar aos amigos o enamoramento e os detalhes do amor encontra sério obstáculo na exigência do segredo quanto à identidade da dama. Nas palavras de João Soares Coelho, pero meu ei amigos, não hei nenhum amigo com que falar ousasse a coita que comigo hei, nem ar hei a quem ousem dizer, e digo, de muito bom grado que ria, a um lugar ir, e nunca mende ar vir. Ou seja, o amor, entendido segundo as normas trovadorescas, isto é, um sentimento excelso e soberano que envolve a plenitude do ser, compele o amante ao isolamento, ao exílio de todo o contato humano. Esse desejo de isolar-se, de desterrar-se, reaparece com bastante força em cantigas de Nuniani Cerzio, trovador galego que morreu antes de 4 de maio de 1268, e que pode ter estado ativo, portanto, nos 2 primeiros quartéis do século XIII. Assim, na cantiga B130, o poeta descreve-se como um estranho num mundo que perdeu para ele o encanto, por causa da ausência da mulher amada. Todas as gentes a mim estranhas som, e as terras, Senhor, peru eu ando sem vós. Em nenhuma terra não posso eu achar sabor sem vós, senão o vou cuidando sem vós. Em nenhuma terra... desculpem. Estranho ando eu dos que me querem bem e dos que vivem migo, todavia, bem como se os visse eu aquele dia, primeiramente, punho de lhes fugir, e moir eu, Senhor, por me deles partir, e em vós cuidar, canon por outra rém. A perífrase dos que me querem bem e dos que vivem migo parece referir-se aos mesmos amigos a que se dirigem, em geral de forma não excludente, os trovadores nas cantigas de amor. A visão hiperbólica da importância do amor e do sofrimento amoroso na vida do poeta culmina na última estrofe, em que todo mundo se torna estranho para o poeta. Vós me fazedes estranhar, minha senhor, todo de quanto eu meu pagar soía, capôs eu cuidem qual bem haveria, se eu houvesse o vosso amor, e ar-sei, logo que nunca este bem haverei, de toda a do mundo hei eu perdido o sabor. Bom, no seu exaustivo trabalho sobre a palavra saudade, geralmente considerada como exclusiva da língua portuguesa e, portanto, intraduzível em outras línguas, Hilário analisa, dentre muitas outras, as primeiras ocorrências do termo que teria surgido na lírica galego-portuguesa em meados ou na segunda metade do século XIII, na forma que então possuía, soidade ou suidade. O mais antigo exemplo registra-se numa cantiga do mesmo Nuniani Cerzio e trata-se de obra excepcional por vários motivos, entre os quais o de constituir o único exemplo nesse corpus do gênero poético discordo, correspondente ao occitano descort, definido pelas leis do amor como uma composição variada, cujas estrofes devem ser singulares e discordantes quanto à rima, à música e à língua, sendo que a métrica pode ser homogênea ou não. O tema será de amor ou de louvor, ou das queixas que o amante costuma fazer quando não é amado pela sua senhora, ou de todos esses assuntos juntos. O poeta encontra nessa forma irregular o veículo adequado para expressar o seu estado de inquietude e desequilíbrio provocado pelo sofrimento amoroso. Embora comece como uma cantiga de despedida, agora me quero eu já expedir, a composição de Nunianes distancia-se de outras semelhantes, uma vez que nessas o verbo expedir é acompanhado do complemento vos ou de vós, juntamente com o vocativo minha senhor ou senhor.
isto é, o poeta despede-se da mulher amada. Ora, na cantiga do Nunneani Sérgio, o poeta explicita, no segundo verso, que se despede da terra e das gentes que são. Há, em todo esse longo poema, apenas uma indicação de que o motivo da partida poderia ser o desamor da dama. A referência, nos versos 9 e 16, ao bem que naquela terra teria encontrado ou que lhe teria sido negado. Desculpem, eu só reproduzi aqui a primeira parte do Discordo. O Discordo é bastante longo. Se vocês quiserem ler, é um belíssimo poema, mas eu não incluí a parte final. Bom, essa inferência justifica-se porque o termo bem, utilizado numa cantiga de amor, refere-se, em geral, ao favor, mercê, afeição, amor, concedido pela dama ao poeta. No entanto, se examinarmos o conjunto da obra do trovador de Sérgio, veremos que o mesmo tema do desterro reaparece em outras composições e de forma mais explícita quanto aos motivos que o provocam. Assim, na cantiga B137, o trovador começa dirigindo-se à mulher: Senhor, perdudei por vós já o coração e sabor do mundo que soía eu haver, e sei que contra vós nulha rem me não val. E termina na última estrofe por dizer: com gran coita de vós, direi-vos que farei, leixar quero a terra o vós sodes, Senhor, e o eu de vós tão muito pesar prendi. É óbvio que o discordo, pela própria estrutura e pelo movimento irregular que procura capturar o instável estado emocional do poeta, adquire riqueza expressiva e amplitude de significados tal que ultrapassa toda a demais produção poética do trovador. Infelizmente, não podemos afirmar se a sua composição é posterior às outras cantigas de Nunneanes, mas não resta dúvida de que ela se destaca em relação às outras. Um dos motivos seria exatamente a indefinição do texto quanto ao móvel do desejo de partida. Ao deixar em aberto essa questão, o poeta permite que outras leituras mais complexas se associem ou mesmo se sobreponham àquela que o contexto sociocultural aparentemente lhe impõe. Abre caminho, assim, para que ecos de outros desterros, outros estranhamentos e outros estados saudosos, sempre presentes no imaginário medieval, ali se imiscuam e mesmo adquiram preeminência graças à sedução do seu conteúdo simbólico. E aqui eu devo agradecer ao trabalho do Hilário, que nos revela essa dimensão maior que o texto comporta, quando lido à luz da hipótese de que, e eu cito o Hilário, quando os trovadores de além e aquém Pirineus cantam um local, ele não é tanto uma terra conhecida, quanto a terra por excelência, o Éden. Dessa forma, o verso "Pero das terras haverei soidade", pela sua própria recusa de circunscrição, reverbera também, cito, um sentimento difuso no Ocidente medieval, a inata condição do homem enquanto exilado, o fato de se encontrar sozinho em terra estranha, mas ainda assim capaz de cantar, como dirá Camões 2 séculos mais tarde, doce canto em terra alheia. Muito obrigada, Hilário. Muito obrigada, professora Yara.